A todos crentes de Cristo em geral, em especial da Igreja de Cristo Unida em Moçambique, recebam as nossas fraternas saudações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Neste compacto, a Comissão de Comunicação e Imagem traz consigo uma viagem virtual às terras do distrito de Mussurize, concretamente em Goigói, local que acolhe o cultivo da macadâmia, num projeto levado a cabo pela respectiva Comissão à Distrita ICUM, realizada no pretérito dia 20 de setembro de 2025. A viagem iniciou por volta das 4h30, partindo da cidade da Beira, onde seguia a equipe da comissão e teve uma curta paragem na cidade de Chimoio para integrar mais um membro da equipe. E a viagem prosseguiu. Esta é a Estrada Nacional 260. A equipa de Comissão de Comunicação e Imagem desloca-se a Goigói, distrito de Mussurize. O objetivo é para retratar aquilo que é o projeto de macadâmia, um projeto que vai dar por desenvolver. Por isso, acompanhe a nós. De Chimoio, tivemos uma curta paragem em Dombe, posto administrativo pertencente ao distrito de Sussundenga. Tinha-se feito aproximadamente 320 km de estrada numa missão nobre da igreja para ir testemunhar em pessoa o passo dado no cultivo da macadâmia, fase experimental, uma cultura de alto rendimento, mas também de longo ciclo. A viagem prossegue com destino a Goigói, em Mussurize. Conforme vem a placa, estamos a 101 quilômetros para o nosso destino. Mas como estamos como uma comissão de comunicação e imagem da Igreja de Cristo Unida em Moçambique, a ex-missão American Board, tenho companheiros de viagem. Por isso, vou aqui saber como é que está sendo a viagem. Bom dia, estamos mesmo a meio da viagem. Qual é o sentimento que tem em torno desta viagem? Bom dia, o sentimento é bom, é positivo, a viagem está correndo bem, saímos da cidade da Beira por volta das 4h30, agora são cerca de 11h15, tudo está correndo bem. Quais as expectativas nesta missão da igreja? Bom, as expectativas são grandes, né? Vamos até Espongabeira para saber mais sobre o projeto de macadâmia, entrar em contato com o nosso diretor dos projetos e esperamos ouvir boas novidades sobre o projeto e também temos boas expectativas sobre o projeto em si, né? Por ser algo que poderá desenvolver a igreja. Seu nome? Irmão Timóteo. Muito bem, é o irmão Timóteo com uma expectativa de podermos colher tudo quanto precisamos saber em torno do projeto de macadâmia. Por isso, junte-se a nós, continuamos com a viagem. O projeto de plantio da macadâmia foi concebido como uma forma de, a longo prazo, ser uma fonte de geração de renda para a sustentabilidade da igreja no geral. No destino da nossa viagem, encontraremos o diretor de projetos da ICUM, reverendo Bernardo Mavando, o qual vai dar em pormenor a essência do projeto. O destino da Comissão de Comunicação e Imagem é aqui. Chama-se Goigói, pertence ao posto administrativo de Dakata, distrito de Mussurize. Como somos uma igreja, tudo inicia por uma oração. Pedir a Deus para nos conduzir naquilo que é o trabalho que viemos fazer aqui em Goigói. Mari tunamtenda e shashira varanda venyu matitumira kuva kumutundu ubeira kumwe Chimoyo. Mari tukakubonga ngokuti wakama zvakanaka tawashira zvakanaka kudari tichida kutangisa mushando wedu wavadzira kuviya kuona minda wedu Goigói fundisi. Mussurize é um distrito da província de Manica, em Moçambique, com sede na vila de Espongabeira, tem limite a norte com o distrito de Sussundenga, a oeste com o Zimbábue, a sul e oeste com o distrito de Machaze e a nordeste com o distrito de Chimbabava, da província de Sofala. O distrito possui dois rios importantes de regime permanente, nomeadamente Rio Buse e Rio Mussurize, para além de outros rios, Chicambwe, Dakata, Chinica, Rupice, Mukurumate, Lucite, Mavoise, Mucesa e Muchenese.
Este último é que atravessa nossa área estimada em 500 hectares de terra e para já foram lavrados 2 hectares e desses apenas meio hectare é que contém as plantas da macadâmia, tal como explica o técnico que assiste o campo. Nos encontramos no campo de produção da macadâmia. É aqui de que se fala o projeto de macadâmia. A nossa equipa partiu da Beira para Gogoi para poder perceber exatamente como é que é possível este campo de produção de macadâmia. Para falar sobre a macadâmia, estamos aqui com um técnico que vai nos explicar o ciclo desta cultura, porque é uma cultura de rendimento, viemos aqui para podermos entender. Por isso, vamos ao encontro do técnico aqui, este que vai nos explicar sobre o desenvolvimento ou o desenrolar desta cultura de que estamos a ver. Portanto, gostaríamos que apresentasses, tendo em conta o seu nome, seu nível, portanto, para nos explicar sobre exatamente esta cultura da macadâmia. Chamo-me Joaquim Bimba, técnico deste campo, técnico superior de agropecuária. Trabalho já há 4 anos com a cultura de macadâmia a nível do distrito. Explicar que a macadâmia é uma amêndoa que o seu ciclo vai até 5 anos para ter a produção máxima. Como que é, para chegar aos 5 anos, quais são os processos que levam para podermos exatamente termos o produto final que vai ao mercado? Nós temos um processo no seu todo, que começa desde a preparação da terra, controle fitossanitário da colheita. Então, como vimos neste campo, já fizemos aquilo que é a preparação da terra, minimamente feito. Já temos aqui a macadâmia, estamos agora na fase de rega e controle fitossanitário. Quando for de controle fitossanitário, falo no controle de pragas, como tivemos aqui um registro de formigas, e já pulverizamos umas 3 vezes. Também agora vamos prosseguir com as regas e fazer monitoria para identificar o possível ameaça em termos de praga e controlar até a fase já de produção. Falou aqui do processo de preparação do terreno, depois o plantio da própria planta, depois esperamos a sua maturação. Portanto, há elementos que de facto têm que se juntar para conseguirmos ter esta planta produtiva. Quais são esses elementos? Os elementos para conseguir a planta produtiva, como eu disse, o controle, tem que ter controle. Então, ver as déficits em termos de nutrientes, se precisa de uma adubação, rega, tem que, como recomendei, estamos aqui a colocar 20 litros, por semana. Visto que é nesta época de seca, temos que aumentar um pouco em termos de necessidades hídricas. Daqui a uns 2 meses já teremos um vigor maior por causa das chuvas. Estamos a ver os verdes destas plantas, portanto é um trabalho que está-se a fazer de rega conforme referiu aqui. Portanto, para garantir com que isto tenha sucesso, qual seria a recomendação, portanto, para termos um plantio e uma terra produtiva? Não temos necessidade de adubo, como podemos ver as plantas têm uma biomassa boa, estão a desenvolver bem, a coloração é a coloração desejada. Então, quando notarmos os indicadores, como amarelecimento das folhas, fraco de desempenho, enquanto as regas forem condignas, aí sim podemos recomendar a adubação. Mas até então não temos esse caso. Agora podemos avançar com as regas. Para dar a explicar ou dar a entender aos nossos crentes da igreja, portanto, é preciso saber o valor desta cultura, o valor desta amêndoa. Portanto, pode nos explicar na qualidade de técnico, futuramente, depois de termos a fase de maturação, qual é o valor que tem esta cultura? Sim. Estima-se que em termos unitário, a própria amêndoa já processada, a casca é a própria amêndoa, porque temos a casca que serve para fazer graxa de sapato e temos a amêndoa que se usa para fazer óleo e outros derivados. Então, estima-se o rendimento de uma planta que atinge um tipo de produção pode dar até 500 mil meticais. Mas alguma recomendação quer deixar para os crentes? Para os clientes, irá pedir que para continuar a controlar as plantas, que intensifique as regras nesse tempo e quando houver qualquer problema, aproximar um técnico para fazermos o diagnóstico.
Muito obrigado. O nosso técnico com quem estivemos aqui a conversar em torno desta planta chamada macadâmia. Portanto, este campo é um exemplo de tanto outro campo que existe aqui em Gogoy. Estima-se 500 hectares de terra que temos pertencente à Igreja de Cristo Unida em Moçambique, paróquia de Gogoy. Muito concretamente neste campo, apenas viemos aqui para mostrar um pouco daquilo que é a iniciativa da direção da Comissão de Projeto. E aqui também estamos com o diretor de projeto, com quem havemos falar, conversar, e quando é que surge esta iniciativa de cultivo da macadâmia. Portanto, siga-nos, vamos até lá. Estamos perante o rio Muchenez. É aqui onde os técnicos buscam água para regar o campo de produção de macadâmia. Só para ter uma imaginação, dista sensivelmente 1.500 metros deste rio para o campo de macadâmia. Aqui queremos chamar a atenção à necessidade de uma motobomba. Como podem imaginar, depois de tirarem a água, pese embora não temos bidões de 20 litros, mas só estamos para mostrar algum critério que tem se usado para a busca de água no rio Muchenez. Depois de transportar os 20 litros, tem que levar esta subida para poder fazer-se aos campos de produção da macadâmia. É um trabalho enorme, é um trabalho de muito sacrifício, mas porque é trabalho de Deus, tudo vai andar. Nós aqui viemos buscar a realidade daquilo que tem como um sonho da Igreja de Cristo Unida em Moçambique. Com condições agroecológicas, Goigoi tem um clima temperado úmido com uma precipitação média anual de cerca de 1.501 milímetros, que ocorre principalmente entre outubro e abril, e temperaturas médias em torno de 20 graus Celsius. Os solos são propícios à cultura de milho, feijão, batata-terreno, tabaco, hortícolas e frutas, além de uma grande potencial para culturas como trigo e soja. A presença de rios permanentes como o Buzi e o Mussurize também contribui para as potencialidades hídricas da região. Afinal, como surge o projeto da macadâmia? Depois de mostrarmos os campos de produção da macadâmia e também depois de escalarmos o rio Muchenez, onde buscam a água para irrigar esses campos de produção, estamos aqui com o diretor da Comissão de Projetos ao nível da Igreja de Cristo Unida em Moçambique, o reverendo Bernardo Mavantes, este que vai nos explicar desde a concepção e até a implementação desse projeto. Muito boa tarde, está a falar para a Igreja toda. Gostaríamos que nos contasse qual foi a iniciativa e como iniciou essa iniciativa para chegarmos a estes campos de produção. Boa tarde, irmãos em Cristo, muito obrigado pela oportunidade para dizer que a iniciativa, quando nós fomos colocados na comissão dos projetos, nós como membros da comissão sentamos e fomos ver que havia necessidade de vir atacar aqui no nosso campo de Gogoy, porque já há bastante tempo ouvimos que no Gogoy temos o nosso campo, mas não está a ser usado. Então preferimos de vir começar com o nosso sonho aqui de cultivo e plantio de macadâmia, e assim foi. A nossa presidente da comissão que foi a primeira pessoa que veio atacar essa área, veio ter com o nosso ponto focal, que é o referendo Micheque. São eles que viram que aqui era necessidade de colocar no nosso campo, e assim aconteceu. Colocaram pela primeira vez, limparam 2 hectares, naquilo que íamos conseguir ocupar todos os 2 hectares por as plantas, só que o cargo é que falhou. Depois só conseguimos 100 mudas, os que 100 mudas só conseguiu fechar meio hectare.
e do resto, então ficou assim, sem ocupação. Essa toda a parte que já tem cabi, e mais lá, então foi trabalhado com trator e ao andar do tempo vimos que havia necessidade de aumentar e quando recebemos a equipa da Sociedade dos Homens Geral, quando foram visitar ou foram assistir conferência no Zimbábue, ao seu regresso, então passaram por aqui e vieram ver o nosso campo e gostaram, e prometeram e nos deram o valor para a compra de 60 mudas de macadame. E compramos, e é por isso que nós tivemos a necessidade de ampliar um pouco mais 3 linhas que estão aí, e assim fizemos. Agora estamos num grande desafio, assim como o técnico disse, que essas plantas têm que ser bem assistidas, ter boa rega semanalmente. Mas o projeto ou a comissão não temos o valor, a nossa capacidade não chega até lá para fazer rega semanalmente. Então nós assim ontem fizemos a rega no total de 3.000, porque cada bidão eles fazem por 20 meticais, e ontem mesmo sentamos com essa senhora que faz esse trabalho e pediram um aumento por 10 meticais para ser 30 meticais cada 20 litros. E assim eu levei a inquietação dessas senhoras e vou com esse assunto a nível geral, vou colocar para ver se vão aceitar, então é para ele passar a ser pago 30 meticais cada 20 litros. Senhor diretor, estamos a ver de que será um custo oneroso para até o fim da primeira produção, havendo uma necessidade de uma motobomba. Quais são os planos que a comissão tem no sentido de podermos concretizar este sonho? É um desafio para nós da comissão, porque nós já fizemos o nosso desenho de projeto que vê todos os requisitos, compra de motobomba, tubos, pagamento de subsídio das pessoas que vão trabalhar no campo, e tudo isso. Só que o projeto entrou, mas ainda não foi respondido. Não sei se vem positivo ou vem negativo. O objetivo é geração de renda. Estávamos a conversar com o técnico, só daqui a 5 anos que teremos o benefício deste projeto. E falou aqui também do projeto está desenhado, simplesmente falta de busca de financiamento. Qual é a estratégia que estão a levar por forma a adquirir recursos financeiros para materializar este projeto? Por enquanto, nós estamos a recorrer nos crentes. Nós já lançamos o apelo, o peditório para cada crente uma planta, cuja que é 250 cada planta de macadame. E está sendo cumprido, mas lentamente, porque bem como nós sabemos que na nossa igreja há muitos projetos. Temos projeto da senhora que também cada crente 100 meticais, e esse que é projeto mãe, estamos a dizer cada crente uma planta. Está sendo um pouco difícil, mas estamos aí. O sonho foi de produção da macadâmia. Como bem disse, tem um espaço estimado em 500 hectares. Há outro sonho ou alta iniciativa do ponto de vista de ir em paralelo, para além de macadâmia, mas outras culturas que possam gerar rendas com vista a suportar este projeto de macadâmia? Do momento, tínhamos o objetivo de atacar essa macadâmia e também eucaliptos. Fora desses dois, temos o sonho de descer lá
onde nós estávamos, no Riacho, para fazer hortaliça. Então, esses são produtos que vai nos dar resultado em pouco tempo. Senhor diretor, já na reta final da nossa conversa, qual é o maior apelo que quer deixar usando os microfones da comunicação e imagem da Igreja de Cristo, para forma a, de facto, convidar os crentes e não só com vista a apoiar esse projeto? O último apelo que eu faço para os membros da Igreja de Cristo é pegar esse nosso sonho ao peito, cumprir aquilo que estamos a dizer em pouco, então nós podemos desenvolver a nossa igreja. Então, se cumprisse, cada membro se tirasse 250 compras de macadâmia, então isso podia nos dar uma ajuda significativa. A todos os crentes, fizemos esta entrevista com o diretor de projetos da Igreja de Cristo Unida em Moçambique, ex-missão American Board. No local, houve necessidade de ouvirmos juntos da paróquia local para entender melhor o qual é o seu envolvimento no projeto. O ancião descreve a participação da paróquia de Goigoi. Pano taya kuzobuya na mbati o paróquia i kuti watire kerete ngundava no projeto macadamia. Karipi basara walipita kuti wawane kubatsirawo i projeto i macadamia. Mbati ukubuya kuwatendiwa Igreja de Cristo Unida Moçambique, ex-missão American Board, se mbati kuwatendiwe nyuko Gogoyo. Karipi basara muita kuti mkwanise kubatsira projeto i macadamia natabakona. Aiwa ndilo pakutenda paninungwa ndechitenda ni mumaboyo kutishanya kuti moyo kuno ingati pabasa remacadamia rakauya tikaomba komissão tapedza kuomba komissão ndipo kuti takazoona kuti vinane titange kuona kuti tinotengera pali mashandiro chokwadi vakatanga kusima macadamia saka takaomba grupo ra anamai kuti vaende kochera mvura tibasa kudiridzira mbiti dzienge kuti zinofanira kuti dzive nemvura nguva nenguva. Chokwadi izvo zvitiri kuita tikataura nadheto weprojekto nomumbiti unono yoda mvura chokwadi vanotoita mea possible kuti vaone chimare chokuti tivane kushanda kuti vanamai vaya vaone padoko padoko kuti vaone kubatsirika. Ndio plani itinayo kuti ngeimweni nguva takabvira kare takambotema munda wakakwana kuita 36 hectare no atiza kuzomboona basi takanga taona tatema mundo na mfundisi semende pamakore adarika pasure saka goreni wauya zviti ngatisimudzire takaona zvakanaka kuti munda wedu wane makore ana sekuru nana baba vakatisiya zvakandodaro ino zviri nane kuti tione kuti tinotangira tizoona kuti zviratidzike kuti munda wafundisi ngeuyu dikidza tisuwo tambosara taita vasukurukuru munda uyu American Board. Tinochema tichaitika kubudikidza ndimo nokumbira mese baba kuti yafana ngoti tiparadzane nawo mumwe nemumwe mese baba uchapetuka panzvimbo yaanoraramira nechikumbira kuti muchihambai nawo mese muchivaperekedza ngekuti zvavanohamba ndizvo mese hazvina midzi kudzika ndikunze midzi ndimwe itinokumbira chiedza chemese baba ngatumwa pamberi pavo semabviro vatanga vapetuke futi vosvika pamba pavo semabviro vatanga kubudikidza ndimwe chiesa mwanakomana wamwari nguva neuchingama kwezuva. Baba tinotenda ngekuti zvipo zvoupenyu zvinokwanisa kuvapa kuti tisvike kundi tosangana kuda kwenyu nenyama dzinokumbira kuti ngazviite zvashamba zvakadana naprezidenti wedu mutungamiri weprojekti mesiya baba tinokumbira kuti mupasitori wedu mese asarembedzeka uye asane mweya miviri mitatu tinoziva kuti panezwa basa mese kuno kushona kwa. Deste modo, a nossa reportagem fica por aqui. Estivemos a retratar da origem, implementação e o prever o futuro do projeto de cultivo da macadâmia implementado no campo de produção de Goigoi, em Mussurize, província de Manica. A produção deste compacto foi da Comissão de Comunicação e Imagem da ICUM, ex-missão American Board. As imagens estiveram a cargo de Augusto Ivane, Augusto Timóteo e Henriques. A locução foi de Augusto Proconte.